Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Francisco Lima, do Partido dos Trabalhadores, defende que 30% dos cargos do Executivo Estadual sejam ocupados por mulheres. Sobre esse assunto eu converso agora a partir da internet, ao vivo, com o próprio parlamentar. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores da O Dia News, né, a TV Isso. O Dia. É da nossa alegria de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Projeto interessante, em que ele se baseia? Bom, primeiro, as conquistas das mulheres, né? As mulheres cada dia participam mais das atividades, né, das decisões, ocupam os espaços de gestão e não tem até na lei eleitoral de que elas precisam, onde elas conquistaram pelo menos o direito de disputar e de ocupar pelo menos 30% das vagas de candidatura, mas não tem nos cargos de gestão. Então, com base nisso, em discussão com a assessoria, em discussão com o Movimento de Mulheres, apresentamos essa proposta onde os cargos comissionados, tanto a nível de primeiro escalão, de segundo escalão, nós teríamos aí pelo menos 30% dessas vagas ocupadas por mulheres. Então, apenas seguindo a similaridade com a legislação eleitoral. E acredito que essa será uma proposta que vai ser encampada pelo Executivo Estadual e até pelos executivos municipais e federal. Deputado, olhando para a forma como o Estado do Piauí conduz as suas políticas públicas para a assistência da mulher piauiense, o senhor acredita que o nosso Estado é um Estado inclusivo? Acho que avançamos bastante, mas a gente vai precisar certamente avançar muito mais. Hoje se tem, além de espaços específicos, como coordenadoria, como diretrizes dentro do programa plurianual, dentro do orçamento voltado para a questão das mulheres, mas nós precisamos ainda avançar. Contraditoriamente, a gente tem os indicadores de violência ainda contra a mulher muito elevados, até se comparado com outros estados. Mas creio que esse é um debate que a sociedade como um todo precisa enfrentar e que as lideranças políticas, lideranças populares precisam cada vez mais assumir, homens e mulheres, não é uma coisa só das mulheres. Então é importante que não só a Assembleia, mas todos os legislativos e todos os espaços respeitem e reconheçam de fato essa conquista das mulheres, o avanço e a luta das mulheres, inclusive endosse a luta das mulheres por esses direitos. Deputado, mudando um pouquinho de assunto, agora falando sobre pandemia do novo coronavírus, qual o seu posicionamento acerca das medidas de isolamento social, bastante criticadas pela população, mas que, de certa forma, de acordo com os cientistas, apenas essas medidas são eficientes para se barrar a proliferação do novo coronavírus? O senhor é a favor ou contra do lockdown, por exemplo? Eu sou a favor de medidas restritivas mais rígidas. Eu não sei se o lockdown é a expressão melhor, porque lockdown fecha 100%, sim, mas que eu acho que precisa restringir mais as atividades, não tem outro caminho. Agora, só a restrição não é suficiente. É preciso ter o auxílio emergencial para atender aqueles que deixam de trabalhar e que passam a ter a sua sobrevivência ameaçada. É preciso ter socorro a empresas, sobretudo as micro e pequenas empresas, que também deixam de faturar, e é preciso, dependendo da duração, até socorrer os estados e os municípios menores para poder atender isso. Então, eu acho que é preciso tomar uma medida mais rígida, porque nós não podemos deixar que as vidas sejam ceifadas, que as pessoas morram nas filas de UTI ou em busca de clínicos, de leitos clínicos, porque não tem mais como tratar. E a população, claro, precisa se conscientizar de que precisa ficar em casa, que tem que usar máscara, que precisa fazer a higienização das mãos, que precisa manter o distanciamento social. Então, eu acredito que não tem outro caminho no momento. Ontem foi apresentado por um professor da Universidade Federal do Piauí, que junto com a Fiocruz fez um estudo e que demonstra o risco, principalmente aqui em Teresina, onde a incidência ela tende a aumentar aqui
a maioria dos pacientes que estão vindo a óbito são pacientes, ou que estão internados, são pacientes de Teresina, porque deixou de se fazer, tomar as medidas mínimas, as precauções mínimas. Também ouvi falar de que houve um fechamento de algumas unidades básicas de saúde, então é preciso manter a atenção básica à saúde, porque ela que identifica, num primeiro momento, e evita as pessoas recorrerem aos hospitais estaduais ou aos hospitais de alta complexidade, quer seja do Estado, do município, do governo federal, apenas quando já está numa situação de alta vulnerabilidade. Então, eu acredito que não tem outro caminho e não pode demorar. É preciso todo o esforço que o governador, que os gestores estão fazendo, no sentido de ter a vacina, mas a gente sabe que isso não vai se resolver tão rapidamente, até porque deixou-se de se fazer o dever de casa lá atrás, onde assinando os pré-contratos, principalmente por parte do governo federal, e que agora vamos ter que amargar aí essa problemática toda. Então eu quero dizer que não tem outro caminho. Acho que já deveria ter fechado agora nas últimas horas. A cada dia aumenta o número de casos, o número de óbitos, o número de internações e a incidência das pessoas, e a gente acha que deve fechar inicialmente aí por uns 15 dias e ver mais ou menos se há uma redução aí, ou uma desaceleração da contaminação, enquanto se tomam outras medidas. Mas é preciso que cada ente federativo faça a sua parte. O município faça a sua, o Estado faça a sua e o governo federal, que quem tem o poder de ajudar a viabilizar, inclusive a condição financeira, até de emitir moeda, se for o caso, para poder salvar a população, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que deixam de trabalhar e que dependem de cada dia de trabalho da sua sobrevivência e da sua alimentação. Deputado Lima, nós estamos observando aqui no Brasil uma situação bastante atípica, nós estamos observando um protagonismo cada vez maior de governadores e até de prefeitos, visto que temos uma vacância, por assim dizer, de atitude no poder por parte do governo federal. Como é que o senhor avalia esta nossa situação em que os governadores estão ganhando, de certa forma, mais credibilidade perante a população, porque foram obrigados a agir porque não tinha outra saída? Essa é a vantagem do federalismo, não existe só um ente, né? Existe, sim. No caso do Brasil, tem pelo menos 3 entes e pelo menos 3 poderes além do poder civil. Que quando alguém está perdido, que é o caso do presidente Bolsonaro, totalmente desalinhado, sem norte na economia, sem norte na pandemia, sem norte na comunicação, sem norte nas medidas de governo, é preciso que outros ocupem esse espaço e deem um rumo. Então, o Congresso cumpriu um papel o ano passado, quando trouxe para você a responsabilidade de aprovar determinadas medidas e aprovou, como o auxílio emergencial, como o socorro às empresas, como a reposição aos estados e municípios. E agora os governadores estão assumindo aí um protagonismo nessa questão da vacina e até nessa questão das medidas, já que o governo federal continua brincando, achando que é uma gripezinha, e quando todos nós sabemos que não é. Apenas quem já teve pessoas, que perdeu pessoas da família, do seu ciclo íntimo de amizade, sabe a problemática e a intensidade e a força do coronavírus. Então, eu acho que parabéns aos governadores, o governador Wellington tem tido um papel primordial nessa articulação do Fórum de Governadores, do Consórcio Nordeste. Então, é um governador experiente já no 4º mandato que, portanto, assume aí a liderança desse processo junto com os outros governadores. Então, parabéns a eles que tiveram essa capacidade de enfrentar e de tomar decisões nesse momento importante e difícil para a sociedade brasileira e a sociedade piauiense como um todo. Deputado Lima, nós estamos aqui diante de uma crise jamais vista em nossa sociedade brasileira, sociedade mundial, causada pela pandemia do novo coronavírus. Uma crise sanitária, mas também uma crise política, uma crise econômica. E nós estamos observando de uma forma bastante concreta a ascensão política nacional de Wellington Dias, governador piauiense, como o senhor falou, governador já de 4º mandato. Há quem fala, inclusive membros do seu partido estão defendendo que o Wellington Dias se lance em 2022 como candidato à presidência ou vice-presidência. Outros falam que o Wellington Dias pode também contribuir no Senado. Qual a sua opinião sobre esse assunto?
O governador Wellington é experiente, é uma grande liderança, sempre com sua capacidade de enxergar na frente. É claro que uma candidatura a nível estadual, ele é credenciado, isso depende muito dele, dos outros partidos, da base aliada. A nível nacional, é um processo de maior entendimento, um entendimento mais amplo, não adianta você ir dentro de uma candidatura isolada. Ele tem competência e tem experiência. Agora, é preciso, digamos, costurar isso com as outras forças políticas, por se tratar de um grande líder do nosso estado, da nossa região e até do nosso país, mas nasceu em um estado pequeno, então como Piauí, e que não é fácil poder emplacar uma candidatura, mas tem competência, tem habilidade, tem experiência para poder fazer o bom debate que o Brasil precisa, mas isso depende de toda uma costura com os outros partidos, inclusive com o nosso partido. Se depender do nosso partido, o aval está dado, viu? Mas claro que não depende só do nosso partido. Deputado, desde já muito obrigado pela sua participação. Só para encerrar a nossa entrevista, membros do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, se posicionaram contra a PEC que, de certa forma, já sinaliza o retorno do auxílio emergencial aqui no Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus, criticando principalmente o valor de R$ 250. O que o senhor acha? Este auxílio no valor de R$ 250 não supre as necessidades do brasileiro que realmente foi afetado por conta da pandemia? O problema da PEC não é porque ela trazia agregado ao auxílio emergencial, mesmo o valor pequeno, outras pegadinhas, né? Como, por exemplo, a que retirava a obrigatoriedade ou vínculo com a Constituição Federal de recursos para a saúde e educação, agregava algumas medidas na área trabalhista, de direitos trabalhistas e tal. Então, era vincular o auxílio emergencial às famosas pegadinhas de interesse do governo central, do governo que está a serviço apenas dos patrões e não da classe trabalhadora. E o PT se posicionou dentro dessa estratégia, por achar o valor insuficiente, mas também por conta dessas pegadinhas que estavam agregadas a essa PEC que foi votada recentemente. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor. Bom fim de semana, até o nosso próximo encontro, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço e boa tarde para você e para todos os telespectadores também. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado ao senhor.